Universidade Federal de Pernambuco. Sou doutora em História e tenho 6 anos na docência no Serviço Público Federal e como professora no total 12 anos. Participo das atividades aqui no Andes há 2 anos. Vejo como uma greve muito forte e percebo que foi o momento em que as bases e os professores não tinham mais como negociar ou aguentar, né, as protelações do governo. Então, eu avalio que foi um momento de rompimento e talvez de fim, né, das esperanças com esse governo. Eu acho que sim, é um momento. Eu avalio que essa greve ela revela essa desesperança ainda, ou essa desesperança com o governo de esquerda, né? Com esse governo de esquerda, revela também uma enorme insatisfação. Eu tenho ótimas expectativas. Eu acho que a gente está aprendendo a se unir. Mas eu acho que a gente está aprendendo a recobrar as esperanças nas nossas forças, né? Na força desse movimento sindical, na força dos docentes. A greve de 2012, para mim, é uma mostra de que os professores não estão de braços cruzados e que não aceitam essa desvalorização crescente do governo. Então, tem sido um enorme aprendizado, porque lá na minha universidade tenho poucos docentes, são poucos os docentes que participam do CLG, né? Muitos vão para as assembleias, mas são poucos os que efetivamente se engajam nas atividades, vão discutir a pauta local, vão pensar as atividades de greve. Sobretudo os jovens estão muito afastados, né, do CLG e do movimento grevista mesmo, ou então fazem uma greve de pijamas. E participar aqui do CNG me mostrou a energia dos novos, né? Um grupo muito significativo de professores que estão acreditando, né, na nossa luta, nesse tipo de luta ainda, que é a greve. E eu acho que, para mim, especificamente, participar do CNG foi um reforço na esperança, sabe? Foi renovar as esperanças na luta, assim, acreditar que, apesar de muitas vezes parecer um grande déjà vu tudo isso, né, da gente pegar as pautas e perceber que há 20 anos os nossos irmãos, meu irmão é professor da UNB, já participou muito de greve, os meus colegas, mas apesar de perceber permanências na luta, eu acho que quando a gente vem para o CNG, a gente tem uma renovação, né, das energias, das esperanças e a crença de que a gente deve sempre continuar lutando, porque se a gente não faz alguma coisa, quem é que vai lutar, né, pelos nossos direitos? Se os próprios docentes que estão na frente da universidade, que para mim é o locus da intelectualidade brasileira, né, não se movimentam, não pensam sobre a sua condição de trabalho e explicitam isso para a sociedade, quem vai fazer? Preciso dizer, lá no meu CLG e no meu sindicato, que a gente precisa ser mais sério no debate, que a gente precisa trabalhar mais, muito mais, né? E em busca dos jovens professores, que a gente precisa conversar com a sociedade mais intensamente, que a gente tem que produzir mais, divulgar mais. Eu acho que essa organização das comissões aqui, e ver isso, um trabalho cotidiano, né, o dia todo dia, isso eu sinto falta na minha base, né, e sem dúvida eu vou levar isso como proposição metodológica, né, não basta se reunir 2, 3 horinhas lá na reunião do CLG 2, 3 vezes por semana. Eu acho que a gente precisa montar nesse momento da greve um comitê permanente,
né, uma comissão permanente, um comando local permanente de trabalho e de fortalecimento da greve e das pautas locais. Eu fiquei triste porque a pauta local da minha universidade veio em 4 tópicos. E quando eu vi dos meus colegas um dossiê, eu suspeitei de que falta fazer o trabalho de casa lá na minha base. Então, acho que eu vou voltar pedindo que a gente faça o trabalho de casa direito. Eu acho que é meio isso. Eu sou Gilberto Marques, 41 anos, sou professor da Universidade Federal do Pará, membro da atual diretoria da ADUFPA. Bom, eu sou professor do curso de Economia, também do programa de pós-graduação em Economia. Estou na universidade há 14 anos, certo? E há 14 anos que estamos no movimento, contribuindo com o ANDES, Sindicato Nacional. Olha, essa greve, eu acho que ela foi bastante importante, ela está sendo bastante importante, porque ela representa um movimento em que os trabalhadores da educação, de modo geral, e em particular nós, professores das universidades federais, chegamos ao nosso limite de negociação, ao nosso limite de espera, ao nosso limite de tolerância. Eu acho que por conta disso essa greve começou e atingiu a magnitude que atingiu hoje, num grau de adesão bastante grande, não só pelo número das universidades que entraram em greve, das instituições de educação federal que estão em greve, mas também do grau de adesão dentro das universidades, né? No caso da Universidade Federal do Pará, para dar um exemplo, em greves anteriores era difícil contar com a adesão dos professores de medicina. Nessa greve, um determinado dia que nós estávamos na sessão sindical, na DUFPA, apareceram alguns professores de medicina que haviam paralisado e que foram até a sessão sindical pedir ajuda para tentar convencer os demais que não tinham parado a paralisar as suas atividades. Então, acho que esse é um termômetro que mostra a expressão dessa greve. Nacionalmente, a greve do ANDES foi a greve dos professores das universidades federais foi um forte estímulo à retomada das mobilizações dos funcionários públicos federais, né? Então, essa greve do ANDES não se explica somente, ela sozinha, ela é parte de um movimento mais amplo de insatisfação dos servidores públicos federais com as nossas especificidades, evidentemente. No caso, nós, professores das universidades federais. Mas ela representou um elemento importante para que outras categorias do funcionalismo público federal fossem estimuladas a entrar na mobilização. E esse momento eu acho que é um momento histórico por alguns motivos, entre os quais o fato de que nós conseguimos estabelecer alguns pontos de diálogo com outras categorias do funcionalismo público, estabelecendo ações comuns, pontos comuns de reivindicação, e eu acho que isso é muito importante. As expectativas são expectativas boas, porque nós construímos uma força, acumulamos uma força bastante grande, bastante expressiva, bastante significativa, que fez com que o governo não só tivesse que reconhecer a greve, mas reconhecer que a greve está gerando desgastes ao governo. Então, diante dessa força do movimento, a expectativa é que, de imediato, no que toca à greve, nós consigamos avançar nas nossas reivindicações, em especial a reestruturação da nossa carreira e as melhores condições de trabalho. Para a frente, né, as expectativas são que a gente construa um movimento mais forte ainda, reafirmando o ANDES como um sindicato representativo dos trabalhadores da educação federal no Brasil, no caso das universidades federais. Não só das federais, mas no nosso caso específico das universidades federais. Então, nós esperamos que essa greve, temos certeza, pelo que nós já estamos vendo no Comando Nacional de Greve, nas mobilizações nos comandos locais, é que essa greve vai reafirmar não só a força do nosso movimento, mas reafirmar o ANDES como o verdadeiro representante da nossa categoria, diferente de algumas
expressões não muito saudáveis dentro do movimento que nós estamos construindo, que são expressões que se aproximam mais do governo do que das nossas reivindicações. Olha, a participação aqui no Comando Nacional de Greve não foi a primeira, mas o que eu acho que tem de importante a destacar nesta participação de agora é a renovação, certo? É a renovação. Eu acho que a universidade passou por um processo de renovação bastante grande, com a incorporação de novos professores, novos não só no tempo que estão na universidade, mas novos também no tempo de idade, de vida. E o Comando Nacional de Greve, hoje ele se expressa também com esta renovação, um bom número de professores novos querendo participar da vida da universidade, querendo definir os rumos da sua vida também acadêmica e profissional. Então, acho que isso é muito importante e o Comando Nacional de Greve passa por uma renovação que expressa a renovação da nossa categoria e nos dá bastante perspectivas saudáveis para o futuro, da força do nosso movimento. A experiência é justamente essa, certo? Nós aprofundarmos ainda mais esse processo de renovação, né? Eu acho que um dos elementos mais destacados que tem nessa greve é essa renovação, a incorporação de novos professores com esse sentimento de querer participar, de querer debater, de querer fazer parte do movimento e contribuir para definir os nossos rumos, os rumos da nossa vida acadêmica e profissional dentro das universidades. Então, o retorno à base nos leva a essa certeza que nós temos que continuar nesse processo de renovação e de incorporação de novas pessoas a essa luta, que não é uma luta de uma diretoria, não é uma luta de uma ou algumas pessoas, mas é uma luta, antes de tudo, em defesa da universidade pública, gratuita e de qualidade.